Bom dia, companheiros e companheiras. É um prazer imenso ter vocês aqui hoje, receber vocês, estar aqui presente com vocês, para que a gente possa fazer esse debate tão importante nesse período que, após 6 anos do nosso partido, que você ter eleições diretas, nós estamos realizando uma nova eleição. Esse mandato que se encerra, o presidente era o Chiquinho, a vice-presidente era a Patrícia e tivemos vários problemas, vários companheiros que foram embora, vários companheiros que não estão mais entre nós e com a renúncia do Chiquinho, nós elegemos o novo presidente. Eu estou presidente há 2 anos, foi uma eleição indireta, na qual eu fui eleito presidente atual. Meu mandato vai até o dia 6, onde teremos as eleições diretas, o domingo que vem. Então eu peguei essa presidência do PT já com o bonde andando. Eu já estava quase no início do processo eleitoral, já começamos um debate sobre qual era o caminho do PT, e tinha uma recomendação da Nacional
para que a gente fizesse um processo de discussão qual que seria o caminho do PT. Onde o PT tivesse força, musculatura para lançar um candidato próprio, a gente lançaria. Onde o PT não tivesse forças, a gente procuraria uma aliança dentro do nosso campo. E após, nós começamos em junho aqui, na sede da POESP, esses debates, e nós tínhamos até 30 de novembro para a gente indicar para a Nacional qual seria o caminho do PT. O que nós pensamos? Houve até consultas com a Juliana, se ela iria ser a nossa candidata a prefeita, que ela é candidata natural à prefeitura de Americana do nosso partido. Ela declinou e nós iniciamos um debate de qual seria o nosso caminho. E nós, nessas conversas, a gente tinha algumas opções e nós ficamos surpreendidos com o Chico Sardelli, ele era do PV, e foi instituído a federação. Então nós estávamos amarrados no Chico Sardelli. Mas aí a gente falou, pô, não dá, né? Aí o Chico saiu em fevereiro, a gente já tinha decidido fazer aliança com a Maria Rosana. Por quê? Porque não dava para ir para o Chico, que era bolsonarista, o Marnajá bolsonarista, Molina bolsonarista. Qual era a opção nossa? A nossa opção era fazer uma aliança com a Maria Giovana, que ela tinha declarado apoio ao Lula no segundo turno das eleições. Então, a gente optou por ir com a Maria Giovana, fizemos um acordo com ela, e ela cumpriu todos os acordos que nós fizemos. Ela deu material, ela deu jurídico, ela deu contábil, ela deu toda a assistência que o PT combinou com ela para a gente disputar essas eleições. Nós formamos o PV às pressas, porque o Chico saiu no último prazo, tiramos companheiros bravos, companheiros do PT, colocamos na direção do PV. Fomos fazer a primeira reunião que a gente fez aqui nesse local. O PCdoB se lançou, o Vitor Tirado se lançou a prefeito, melando toda a nossa articulação de quase um ano de debate. Bom, conseguimos fazer essa articulação e conseguimos prevalecer na aliança o que a gente tinha decidido. Então não foi fácil esse processo, não foi fácil chegar até onde nós chegamos, fazer aliança com a Maria Giovana, a chapa da federação com 20 nomes, e para atingir esse objetivo que nós conseguimos, que foi reeleger a professora Juliana, que fez um excelente mandato, conseguiu dobrar sua votação, mas se a gente não tivesse feito aliança com o PV e o PCdoB, que deram 900 votos para nós, hoje nós não teríamos uma cadeira na Câmara. Eu sou candidato a vereador para ajudar o PT. Eu tinha consciência de que a nossa chapa estava fraca, que não estava fácil, então eu saí para ajudar. E conseguimos atingir esse objetivo de reeleger a vereadora Juliana. Agora, nesse próximo período, nós temos que fortalecer o PT, nós temos que buscar unidade, mandato do partido tem que caminhar junto, porque a gente, separados, a gente não consegue nada. Então, concluindo, eu peço aos companheiros que a gente faça uma unidade nesse próximo período, para que o PT possa se unir e crescer unido, juntos. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos e todas. Bom dia, saúdo a Lia, que está aqui coordenando esse debate, essa mesa. Saúdo a professora Juliana, nossa vereadora, e o Eduardo Cuenca, atualmente nosso presidente. Eu sou uma mulher trabalhadora. Isso, claro, que eu não me defino completamente, mas dentro de um discurso político, dentro do Partido dos Trabalhadores, é importante que todos saibam da minha tradição de trabalhadora. Entrei no mercado de trabalho com 13 anos, num período onde não era considerado exploração do trabalho infantil. Mas consegui fazer bom uso dessas experiências que eu vivi precocemente e acabei me interessando pela política quando fui funcionária de um jornal na cidade. E lá comecei, então, a minha luta política dentro do PDT, defendendo Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, e assim, foi um período muito rico, muito bom para a nossa cidade. Nós tínhamos uma grande liderança, que era o prefeito Victor Tebaldi, muitas coisas boas acontecendo na cidade o tempo todo. Isso me fez ver a política como uma coisa muito boa, uma coisa que é transformadora,
algo que pode melhorar muito a vida das pessoas. Então, de lá para cá, eu não parei mais, né? Eu sempre estive na luta política, não importa em que posição, se tem cargo, se não tem cargo, mas o importante é exercer nosso papel de cidadão. É assim que eu entendo. E aí me elegi vereadora em 2004, numa luta muito grande, porque já havia vários mandatos sem a presença de uma mulher na Câmara de Americana. Então nós fizemos uma luta muito grande para quebrar, derrubar essa barreira e colocar mulheres dentro do Legislativo. E me elegi, na época eram 13 cadeiras, então era 12 homens e eu. E nós tínhamos, eu acho que eu considero que eu fiz um bom trabalho. E olha, eu consegui fazer, criar o Conselho da Mulher na Município Americana, criar o Centro de Referência da Mulher aqui em Americana, participei da elaboração das políticas públicas para crianças, adolescentes, para idosos, enfim, a política acabou mesmo entrando na minha vida completamente. E depois desse período, eu vim para o PT em 2015, quando o PT já estava sofrendo por demais e já estava sendo armada a deposição da presidenta Dilma. Então, foi nesse período que eu quis me juntar ao PT e fazer a luta contra a tentativa de golpe que já estava no limiar. A gente já sabia que isso ia acontecer. E como de fato aconteceu. Nós levamos um golpe, assumiu então o Temer e já começou a tirar os nossos direitos trabalhistas. Então, por conta desse golpe, nós hoje ainda não recuperamos. Nós ainda temos muita luta para fazer pela frente. Depois desse período, gente, vamos agora falar do dia de hoje. No dia de hoje, dentro do PT, nós fizemos uma luta muito grande, sofremos demais, porque nós éramos atacados na rua, nós éramos xingados, nós tivemos um companheiro assassinado por conta de uma festa de aniversário dele mesmo, por conta desse ódio que foi disseminado na nossa sociedade, por conta do fascismo. Eu vou falar a palavra correta, que é uma postura fascista, né? Nazi-fascista, e que tomou conta do nosso país. E, veja bem, nós temos dificuldades em unificar as forças progressistas, mas a direita abre mão e apoia um nazifascista contra a esquerda. Então, eles não têm, para eles está tudo bem, né? O PSDB, que tanto fez para destruir o PT, hoje praticamente não existe. O último governador já saiu do PSDB. E não conseguimos destruir. Então, nós resistimos. Nós somos, antes de mais nada, resistência. E nós temos muito o que fazer, gente. Muito mesmo. Eu acho que nas próximas perguntas eu vou ter a oportunidade de falar um pouco de tudo que eu sonho para o nosso partido. Obrigada. Bom, Paulo, já conseguiu pegar as inscrições aí? Então, todos aqueles que quiserem fazer a pergunta, já colocou ali, a gente vai sortear. Oi? Sim, então a gente vai sortear 4. E a pessoa sorteada, ela vai ter no máximo até 2 minutos para fazer a pergunta. E a gente vai sortear depois a ordem das próximas. Os candidatos vão responder a mesma pergunta feita. Todos eles vão responder a mesma pergunta. Está entendendo? Mônica. A Mônica. Vou sortear os 4? Vai sortear os 4, né? A Mônica. Não tem ninguém aqui? Então, perdão. Ficou aí. Serafim é o segundo. Jurema, a terceira.
o Marcão é o quarto. Agora devolve a próxima. Eu acho que tem. Não vai pegar só essa aqui? Essa daí você já pode fazer agora. Tá bom, mas não vai ter outra pergunta pro pessoal depois? Vai sortear de novo? vai ter outro ponto. Vai sortear de novo? Mas não esse mesmo. Tá. Quem já perguntou uma vez, não vou, né? Só para saber. Então, pela ordem, quem vai fazer a primeira pergunta é a. Quem está na ordem aí? Primeiro é. Eu fui primeiro. Bom dia a todos. Tá desligado. Bom dia a todos e todas. A minha pergunta é: quais são as principais prioridades, né, de cada um de vocês para fazer essa gestão do partido, né, considerando os anseios dos filiados no contexto político da nossa cidade? A minha prioridade número 1 é a prática da democracia. Eu entendo que ninguém constrói nada sozinho, que é uma construção coletiva. Como presidente, eu não creio que seja a pessoa que tome decisões, mas sim aquela pessoa que faz a escuta, que ouve todas as pessoas e que aceita o resultado do processo democrático. Então, eu quero fazer essa construção junto com a militância. A segunda questão que é bastante importante, e acredito que foi negligenciada por muito tempo, é a formação da nossa militância. Não temos motivo para não dar essa formação. Nós temos pessoas boas, gabaritadas, com conhecimento histórico e que pode ajudar. Nós temos a Fundação Perseu Abramo, que também pode ajudar bastante. Em nível nacional também, é oferecido muitas coisas para a militância, que às vezes, por dificuldade do manuseio tecnológico, eles acabam não participando, mas é importante. Como nós vamos fazer a luta política com um militante que não tem consciência? Não é possível. A formação é fundamental para a gente poder ter algum sucesso nessa nossa luta. E a outra questão é a organização partidária. Gente, para ser bem sincero, nós temos que ter um projeto do PT de Americana para os próximos 4 anos. É um projeto que nós temos que construir junto. Mas nós temos que ter uma organização e essa organização precisa funcionar. Então, se for necessário, nós temos que criar regras para que a gente possa fazer andar. Então, se não deu quórum, vamos fazer 2 chamadas. Primeira chamada não deu quórum, a segunda nós vamos fazer com o quórum que tiver. O que não pode é aquelas pessoas que são negligentes não comparecerem e o partido ficar travado. Então, não podemos fazer isso. Nós temos que colocar bem claro quais são os nossos objetivos nesses 4 anos e trabalhar nessa direção. Isso se chama planejamento. Se a gente não tiver um planejamento, nós não vamos caminhar. Esse negócio de ficar montando chapa de última hora nunca funcionou. Nós temos que começar a pensar na disputa agora. Nós temos que chamar as pessoas que têm essa pretensão, que têm esse sonho e começar a ajudá-la agora. Preparar essa pessoa, ajudá-la no contato com a base, para que ela possa chegar lá em condições de fazer uma disputa, porque ela possa fortalecer a nossa chapa, não como tem sido feito. Então a gente vai e convence um, convence o outro, precisa de uma mulher, pega lá uma mulher, como assim? Então a gente tem que aprender com os nossos erros e fazer as mudanças que nós precisamos fazer. Bem, eu vou falar agora como candidata, mas também como parte de um coletivo, de um grupo, que é a nossa chapa, né? A chapa que fala em lutas e renovação, a chapa que fala em trazer uma coletividade, uma institucionalidade também para o partido.
Eu acho que a prioridade hoje é pensar como a gente vai organizar o PT para que a gente tenha numa próxima eleição municipal a ampliação da nossa bancada. E isso passa por fazer esse plano de trabalho capaz de mapear lideranças, formar de maneira permanente essas lideranças e trabalhar, obviamente, isso é uma exigência dos nossos tempos, trabalhar o trabalho do partido, trazer nas redes sociais, na comunicação do partido, de fato, o que o partido está construindo na cidade americana, seja através dos mandatos eleitos pelo PT, seja através de ações que o próprio partido pode fazer para ser capaz, cada vez mais, de intervir sobre os rumos da cidade, sobre o futuro da cidade. E isso se faz como? Isso se faz com formação permanente, e é uma formação que ela precisa ser mais do que capacitá-lo para fazer uma análise de conjuntura ou de imergir esse filiado numa análise de conjuntura. Mais do que isso, a gente precisa trazer para esse filiado as possibilidades, instrumentalizar ele para que ele possa estar em outros espaços que não seja o partido, que não seja a política institucional, porque o partido e o legislativo, a política institucional são importantes, mas a gente perde muito quando a cidade não tem o campo progressista dentro dos espaços de discussão da sociedade civil. O partido perde muito quando a gente não tem presença significativa em conselhos municipais de direitos, em associações de moradores de bairro. O partido perde muito quando a gente faz as discussões bastante limitado ao campo das ideias, né? Eu falo que a gente precisa fazer com que o partido seja reconhecido como uma força política competitiva na cidade de Americana. E para que ele se torne competitivo, o que a gente precisa fazer, eu acho que a prioridade realmente é fazer essa organização, que eu acho que precisa ser coletiva, para a gente garantir que as escolhas dentro do partido sejam impessoais, ou seja, para que elas estejam alinhadas não a um projeto pessoal, de ascensão política, mas a um projeto de fortalecimento do PT enquanto partido capaz de estar na vanguarda das mudanças que a cidade precisa. A gente tem muitos assuntos urgentes na cidade de Americana, e para lidar com esses assuntos tão urgentes, a gente precisa, obviamente, ampliar a nossa bancada e aumentar a nossa capacidade de estar fazendo apontamento nos espaços de discussão sobre aquilo que é público. Então, eu acho que o mais importante agora é a gente trabalhar para atualizar a lista de filiados do PT e monitorar a entrada, a saída e, especialmente, a permanência, a experiência dos nossos filiados que aqui estão. Isso, obrigado. Bom, qual seria a minha prioridade? Eu só tenho um jornal onde eu elenco algumas coisas aqui. Por exemplo, eu sou contra a privatização do esgoto, agora eu sou contra a privatização do DAE. Diga não à hospedagem da SP-304. Diga não às escolas cívico-militares. Diga não ao retrocesso da política. Eu digo sim ao serviço de qualidade, à política democrática, inclusive ao PT Forte, a Urba 2026. Eu acho importantíssimo o PT voltar às bases. Nós temos que buscar as nossas origens. Começou lá no movimento sindical, na luta por liberdades democráticas. Então nós temos que fomentar isso, voltar para a porta de fábrica. E nós vamos ter uma grande oportunidade agora de voltar às bases, que é o plebiscito popular contra a jornada 6x1. Então nós estamos organizando, junto com o Povo Sem Medo, as centrais sindicais, os sindicatos, os partidos políticos, um movimento importantíssimo, que é uma pauta que interessa à esquerda e aos trabalhadores, que é o plebiscito popular contra a jornada de trabalho 6x1. Nós temos que começar a voltar a criar núcleos de bairro, reunir as pessoas numa casa, no bairro, começar a discutir política, começar a ter essa prática. Isso foi muito importante no início do nosso processo de formação. Juventude, gente, nós vamos ir atrás da juventude, filiar jovens, fazer coisas boas, que atrai o jovem, fazer festa, exposição de arte, sarau, enfim, eventos culturais, para que a gente atraia mais a juventude. A juventude não quer vir numa reunião chata,
com gente só debatendo propostas difíceis e coisas complicadas. Eles querem coisas mais alegres, mais poéticas, enfim, nós temos que ter um método de trabalho para atrair a juventude para o nosso partido. Nós temos feito um trabalho de pesquisa nas casas nesses dias, a gente está encontrando muito morto na nossa lista, gente. Muita gente faleceu. Quem pegou essa lista e deu uma olhada, viu que está acontecendo isso no PT, né? Então nós precisamos renovar o partido. E é isso. A luta agora contra a privatização do DAIS, dia 7 vai ter uma audiência pública na Câmara Municipal, a gente deve participar. O Grupo Conexões Coletivo, dos quais a gente faz parte, tem uma agenda também de lutas, que eu acho que é importante a gente estar junto. E está tendo uma discussão, a próxima eleição, de se criar uma super federação. Se der certo, vai ser PT, PV, PCdoB, PDT, PSOL, Rede e talvez PSB. Então, está se delineando essa formação dessa super federação para a gente enfrentar a extrema-direita no próximo período, que não vai ser fácil. A gente está vendo o cerco que está tendo no governo Lula, no Congresso Nacional. Em Americana se aprova 20% de aumento do IPTU, com a grande maioria do apoio dos vereadores. Em Brasília, 0,2% de aumento do IOF para taxar os super ricos que aplicam em fundos internacionais foi rejeitado. Então, gente, nós temos que se preparar para as próximas eleições para combater esse tipo de atitude. Bom dia a todos. Muito importante esse encontro do Partido dos Trabalhadores. Primeiro dizer que eu estou nessa chapa aqui, PT sem medo, por quê? Porque a gente precisa reformar o partido. Depois que passa um tempo, por que precisa reformar o PT? Porque o PT é um partido sem história, que sempre contou com você que é militante do PT, que você que não está engajado, que já esteve engajado. A gente quer que você volte para essa luta. Para isso a gente pede o voto para você na chapa PT Renovação 690 e aqui na professora Juliana. A gente respeita todos os candidatos que têm propostas importantes. Eu queria saber o seguinte: há 1 ano e meio atrás nós fizemos uma luta política no partido, porque sinceramente o mandato do Chiquinho foi um fracasso, porque ele não governava o PT, e a gente não está falando do companheiro Chiquinho, está falando do presidente Chiquinho. E para que o mandato nosso, Lourdinha, a professora Juliana e Eduardo, não seja um fracasso, que a gente tem responsabilidade nisso, e o PT de lutas que está aí fez essa luta política para tentar reformar a comunicação, a organização, criar coletivos. Eu queria saber o seguinte: nós enfrentamos dificuldade até com senha da comunicação do PT. Quero saber o seguinte: vocês, presidente, nós vamos ficar com esse personalismo, controle de senha, não democratizar as instâncias, as secretarias. Queria saber as propostas objetivas para que a gente acabe com esse mau costume de entender que formação política também é formação de como funciona o PT. E como é que nós vamos fazer com a nossa tesouraria, com as nossas instâncias que estão sempre engessadas, ou porque tem outros compromissos políticos, ou porque não sabem do riscado mesmo. Então eu tenho críticas assim muito pertinentes, e eu queria que você que está aí em casa, que ainda está afiliado no PT, venha votar, venha construir com a gente, escolha o candidato a presidente, escolha a chapa, e a gente está aqui fazendo essa questão. Vocês, presidentes, como é que nós vamos montar, organizar esse partido? Nós vamos colocar gente na comunicação que não entende nada de comunicação, nós vamos colocar gente na organização sem preparar essas pessoas. Como que vocês vão fazer para escolher esses militantes? Vai além da simpatia política? Vamos seguir a Bem, aqui em relação às perguntas, né? Então, falando objetivamente da proposta que a gente tem para reconstruir a organização partidária aqui em Americana, que foi precarizada nos últimos anos, como eu disse na fala anterior, bastante em função de escolhas, né, de dirigentes que estavam mais preocupados em preservar, em proteger, em promover os seus próprios interesses,
políticos pessoais, que são legítimos, mas não podem sacrificar de modo nenhum o interesse maior que deve ser o fortalecimento do partido na cidade. Eu sempre me pergunto, eu pergunto para as pessoas que são simpáticas ao Partido dos Trabalhadores, se faz algum sentido a gente não ter nenhum tipo de comunicação sobre o trabalho do nosso mandato, do mandato do PT na cidade de Americana, nas redes sociais oficiais do PT de Americana. Essa pergunta a gente nunca teve aqui dentro uma resposta clara das pessoas responsáveis pela gestão de comunicação. Lá fora, quando as pessoas entendem que isso está acontecendo aqui, isso depois muito contra a gente, porque dá esse entendimento de que o partido acaba funcionando segundo interesses pessoais, privados. Isso não é o que a gente quer. Então, eu elenquei aqui algumas propostas, eu quero ler rapidamente para vocês, comentá-las. Primeiro, as reuniões do PT elas precisam ser abertas, a comunicação precisa ser prévia e elas devem ser organizadas a partir de uma pauta muito objetiva, com tempo limite para atrasar o início, porque a gente já acostumou com a ideia de atrasar um pouquinho, mas a gente precisa limitar isso também. Hoje a nossa reunião começou com mais de 40 minutos de atraso, isso é inaceitável, isso é desrespeitar o filiado, e com tempo também para terminar. A outra questão nós precisamos trabalhar urgentemente para viabilizar uma sede física para o partido aqui na cidade de Americana, um lugar onde as pessoas possam ir presencialmente, participar de atividades culturais, de formação, porque é esse vínculo, essa conexão que vai fazer com que haja esse sentimento de pertencimento, que faz com que as pessoas se mobilizem para defender as ideias do partido e, mais do que defender retoricamente, para que elas dediquem tempo e esforço para implementar as ações. A gente precisa também criar um grupo de trabalho, coletivamente mesmo, para atualizar e monitorar a entrada, a saída e principalmente a permanência dos nossos filiados. Esse monitoramento ele serve justamente para que a relação não esfrie, para que essa pessoa continue se sentindo pertencente a esse grupo. Uma última questão, última em função do tempo, porque a gente tem muitas outras ideias, inclusive, só estou concluindo, a gente precisa, inclusive, concluir esse processo de formulação de ideias, que está acontecendo ainda. Como eu disse no começo da minha fala, eu não sou candidata de mim mesma, sou candidata de um coletivo, de pessoas que, inclusive, como o Serafim bem falou na fala dele, pessoas que tentaram diversas vezes, inclusive, fazer comunicação formal para a estadual, para a direção estadual do partido, para que a gente tivesse aqui, por exemplo, o cumprimento de acordos. A gente fala que o regimento do partido é o grande norteador das ações, mas nós também fazemos acordos políticos e nós precisamos cumprir esses acordos políticos. Muitas das nossas dificuldades nos últimos anos vêm justamente desse descumprimento de acordos que fizemos, dada a precariedade das nossas composições. E por último, entre aspas, porque a gente está construindo isso ainda, uma proposta que eu acho que merece destaque aqui é criar protocolos para a gestão das mídias sociais. Fazer a gestão dessas mídias sociais, da comunicação do partido, de uma maneira impessoal, de uma maneira que não seja reservada e limitada ao que uma pessoa que muitas vezes não tem formação e nem experiência na área entende como comunicação. Por isso que a gente insiste tanto que a comunicação precisa ser um coletivo, precisa ter várias pessoas pensando, de preferência pessoas que entendam, para que a comunicação seja colaborativa e produtiva. E o que é uma comunicação produtiva, de fato? É uma comunicação que toca nas pessoas e que dialoga com as expectativas das pessoas. E, principalmente, não só que toca, não só que informa, mas que sensibiliza as pessoas a estarem lutando junto com a gente. Essas são as propostas da nossa chapa. Eu já falei meio que por cima sobre a gente ter um projeto no PT e ter um planejamento para 4 anos. E concordo, em parte, com a Juliana em algumas questões, mas quero também fazer a crítica em outras. Por exemplo, fala-se muito da comunicação, muito. Tem gente que chega para mim e fala assim, não tem jeito de chegar lá no Lula e falar para ele que ele tem que fazer isso. O Lula está cercado de profissionais da comunicação, gente. Mas muita gente acha que está errada a comunicação. E aí, a nossa, aqui americana, é assim. Todo mundo posta um monte de link, ninguém lê o link de
Aí os mesmos links são colocados em 10 grupos, do qual você faz parte. Então, todo mundo é comunicador, todo mundo é entendido, todo mundo quer, olha, essa matéria é boa, olha esse... Mas ele não tem tempo de ver o que todos os outros também postou. Então, nós temos um problema sério da comunicação que nós precisamos debruçar sobre eles e para a gente poder resolver. A militância também precisa entender que ela precisa compartilhar as coisas do partido. Porque aí você entra nas redes sociais, o sujeito não tem nada nosso. Mas ele está lá nos grupos falando que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, nós vamos ter, é uma questão que nós temos que cuidar mesmo. E eu acho que a gente precisa de pelo menos um mínimo de profissionalização. Nós precisamos, nem sempre é possível, entre nós, escolher alguém que vá fazer esse trabalho. Seja na comunicação, seja na formação, porque nós temos as secretarias. E é o diretório que vai escolher. Ninguém vai pôr de cima para baixo. Nós vamos escolher. Quem vai ser o nosso secretário de comunicação? É voto. Quem vai ser o secretário de formação? É voto. Então, depois não adianta ficar reclamando. O que nós podemos fazer é melhorar, por exemplo, o nosso caixa, né? E contratar alguém que possa fazer algumas coisas na área de comunicação para nós, para ficar bom, bem feito, sabe? É mais ou menos isso. Porque o que nós fazemos é mesmo um amadorismo. Mas é o que nós podemos fazer. É o que nosso companheiro consegue realizar, se dedica para aquilo. E não adianta nós meter o pau no companheiro, sem propor uma solução. Então, infelizmente, a política vai se profissionalizando e a gente precisa ter um pé nisso, mas não esquecer por que nós estamos aqui no partido, o que nós queremos construir. Não adianta ter aquela comunicação para não comunicar aquilo que a gente quer. Então, nós temos que estudar isso, debruçar sobre isso e tomar cuidado. Na questão da comunicação, só mais uma coisa que eu quero acrescentar, é que, sendo presidente, eu vou bater na porta dessas mídias que nós temos no município e pedir direito de resposta cada vez que eles chamam o Lula de ladrão. Nós precisamos, nós temos na nossa militância vários advogados. E nesse nós vamos nos reunir, fazer um corpo jurídico dentro do nosso partido. Nós vamos falar, vamos para cima. Nós vamos pedir resposta. Quando deu resposta, entra com pedido através da lei. Nós temos direito porque o fulano falou isso, isso e isso, nós queremos responder. Nós vamos responder. Porque se a gente não fizer isso, eles vão tomar conta, gente. Nós não nos gastamos. Então, essa é uma coisa que nós precisamos pensar, que foi muito bem colocado, que é importante. Se dá uma fala da Juliana na minha, provavelmente vai estar no do Eduardo, que a gente precisa realmente fazer essas mudanças que são necessárias. É muito interessante a gente fazer essas propostas, mas nós também temos que fazer uma autocrítica. Por exemplo, a Secretaria de Juventude, nesse período, nós não conseguimos nem montar. Nós tínhamos jovens aí que queriam participar, nós chegamos a colocar uma das representantes dele na executiva do partido. Veio 2 reuniões e nunca mais apareceu. Nós temos secretarias do partido das mulheres, não teve eventos relevantes, secretaria de movimentos sociais. O Serafim começou um movimento social contra a privatização, já botaram ele. Secretaria de comunicação. O que acontece? O Maionês não está aqui, mas o Paulo hoje é o secretário de comunicação. Ele falou para mim, vamos começar a postar no Instagram do partido. Existe o Instagram. Eu falei, vou falar com o Paulo, mas vamos ver se a gente consegue acessar aqui. Nós tentamos acessar o Instagram do PT e comecei a ligar para umas pessoas para pedir a senha. De repente o Instagram do PT saiu do ar. E nós não temos nem a senha, nem o Instagram. E aí eu falei, vamos abrir o Instagram? Tentamos abrir o Instagram? Não abre porque fala que já existe, mas está oculto. Então alguém no PT tem a senha do Instagram do PT e ele está oculto. Isso é um desrespeito com os nossos companheiros, tá? Não quero acusar ninguém, mas nós precisamos restabelecer a ética desse partido.
Então, por exemplo, eu sei, a secretaria se funcionar, foi a tesouraria porque ela tem que emitir boleto, porque se não emitir boleto, algumas pessoas nem poderiam estar aqui hoje, como candidato. A secretaria de organização, gente, teve que tirar o chapéu para a Lia, porque a Lia, ela fez toda a parte de vereador, ela teve que cadastrar tudo, entendeu? É um trabalho muito forte. Ela tem feito o que precisa, agora no PED ela teve que lançar as chapas, etc. É um sistema muito difícil, muito complicado. São duas secretarias, são difíceis de assumir, que é a organização e finanças. Ninguém quer ser o chatinho que fica cobrando os companheiros que tem que pagar. Mas é uma secretaria que tem que ter. Eu proponho o quê? Eu proponho que as secretarias funcionem. Se a secretaria funcionar, nós vamos ter trabalhos efetivos. Tá? Movimento social. Nós vamos ter um plebiscito. Vamos participar do plebiscito, pô. Eu não sei se já deu tempo, Lia. Então, eu tenho mais um minuto aí. Já estão pedindo para mim concluir. Tá? Vou concluir. Ó, vamos participar do plebiscito popular. É uma retomada das bases, gente. Vamos participar disso. Vai ter uma reunião aqui dia 8, aqui na Bioleto, vai ter o plebiscito, vamos coletar assinaturas. Pra vocês terem ideia, eu tenho um pastor que ele abriu uma igreja dentro do Zincão. E ele já falou: tem um barraco dentro do Zincão que está à venda, e o PT tem que comprar esse barraco dentro do Zincão, fazer a sede do PT dentro do Zincão. Eu só não faço isso porque, se tiver companheiro que toca, nós vamos fazer um movimento social dentro do Zincão. São 300 famílias que estão lá, sendo manipuladas pela prefeitura, sem assistência, carentes. Vamos abrir um movimento popular lá, vamos fazer uma associação. Então tem várias frentes que a gente pode estar participando. Pô. Eu já falei aqui, o Conexões, tem lutas, vamos participar, o Grito dos Excluídos, 1º de maio, vamos participar do 1º de maio, lá no show da Casa Trabalhadora, todo mundo tem que estar lá. Vamos participar do 7 de setembro, vamos lá, atividades novas. Então nós temos várias atividades que a gente já tem feito. O que nós precisamos é ampliar as pessoas que vão participar desse movimento, que com certeza não adianta eu chegar no PT 3 meses antes das eleições, eu sou candidato, eu quero participar. Não. Se você não participar durante o processo todinho, quando chegar nas eleições, meu amigo, Inês é morta. Você não consegue mais atingir o povo. Então, eu conclamo os companheiros a participar o ano todo do PT. Se todo mundo participar o ano todo com vontade, nós vamos conseguir chegar lá. A próxima a fazer a pergunta é a Juliana. Nós temos assim estabelecido até 2 minutos para a pergunta e 3 minutos para a resposta. Às vezes, como está concluindo, eu dou mais um tempinho, mas depois eu também garanto, tá bom? Mas vamos ser mais objetivos na pergunta. Obrigada, viu? Bom dia a todos, né? A minha pergunta é um pouquinho equivocada. Vem um pouquinho mais para Eu fiz uma colinha aqui. Aqui, Juliana. É porque vocês estão sendo cortados aqui. Pode vir mais. Tem mais? Vai mais lá. Aqui, isso. Se quiser vir mais um pouquinho. Bola mais na mesa, bem mais para pertinho. Bora para lá. Isso, Tudo bem, obrigada. tá com pergunta para nós, mas... Senão não Então, bom aparece. dia a todos, né? A minha pergunta é um pouquinho equivocada, Manda a né? pergunta. Mas vai aqui a pergunta. Eu conheço a proposta dos 3 candidatos. Eu conheço a proposta dos 3 candidatos. Então, eu gostaria de saber qual a prioridade como presidente do partido, né, do PT, no caso de uma emergência. Os candidatos vão deixar os compromissos com a família, né, ou entre outros, e irá atender e dar prioridade ao filiado, ao militante. Obrigada. Acho que precisava explicar um pouco. Não quer contextualizar? Não, se a sua prioridade é o PT ou é a sua vida privada? Mais ou menos isso que nós queremos falar. A gente, eu e a Lourdes, pelo menos, Juliana, a gente não compreendeu muito bem a pergunta. Você conseguiria dar um exemplo mais concreto para a gente entender? Por exemplo, uma demanda do partido ou do filiado, você usou o termo filiado, né? Filiados, no caso assim, de uma emergência seria
como já aconteceu em verão passado, assim, pessoas aqui da cidade que não sabiam onde é certo, onde é errado, e me procurou para saber. Procurou o presidente do PT, procurou outros componentes do PT e sem sucesso. E não teve. Ele saiu do partido e foi para um outro partido, porque ele não teve. Já o outro procurou o partido e o partido deu as costas também. Procurou o presidente, procurou o vice-presidente e deu as costas. Aí quem fez? Ele falou, quer saber? Vou lá para o bolsonarista. Foi lá e conseguiu. Você entendeu? Assim, eu fiz a pergunta, qual a prioridade? Os três candidatos ao PT, eu conheço a proposta dos três. Então, qual a prioridade? Vai atender, por exemplo, vamos lá, vamos dizer assim, o cliente primeiro, ou você vai dar socorro à sua família, sua mãe, seu filho que está doente, seu marido, seu neto? Eu não sei qual é. O Eduardo vai largar as cadeiras dele lá, o Miriam vai largar lá, a Juliana vai largar filho, neto, marido. Agora acho que eu fui bem claro. Então seria isso. Então eu acho que tem que ter uma prioridade ao atendimento. Vou começar então a responder. Jurema, se a demanda do filiado, né, for uma demanda, por exemplo, onde ele está correndo risco de vida, se a minha intervenção puder salvar a vida dele, eu sairei do aniversário da minha filha, do almoço com a minha mãe, deixarei a faxina para outro dia. Se for uma questão que eu posso responder pelo WhatsApp, uma informação... O meu é até difícil, vou responder por mim, mas eu acho que até é um caso que se diferencia, porque como eu sou vereadora, segundo mandato, então muita gente já tem contato comigo direto pelo WhatsApp, porque meu WhatsApp é o que está divulgado em todas as redes sociais. Então, quando alguém busca falar com o telefone que está lá, a pessoa fala comigo, nem com o assessor ela fala primeiro comigo, depois ela vai falar com o assessor. Então, a minha disponibilidade para atender, seja filiado ou seja bolsonarista, porque até bolsonarista a gente tem que atender como mandato, ela é a mesma, né? Ela é uma disposição que eu falo que tem a ver com a disposição de vocação da gente para a vida, né? Que é uma vocação de ser, eu sou servidora pública, né? Sou servidora pública do Estado e escolhi esse caminho e gosto muito de estar nessa função, gosto de estar em funções onde eu posso servir ao coletivo, onde eu posso servir o povo. E o que eu acho que precisa ser diferenciado aí, eu acredito que não foi o que você quis dizer, mas muita gente, Jurema, nos procura, e aí eu vou falar, nos procura como mandato menos, porque agora o povo já conhece meu mandato, sabe que aqui ninguém vai ter nada, aqui nós não dá cesta básica, aqui nós não dá cargo, aqui, entendeu? Aqui nós não dá puxação de saco, né? Tem eleitor que quer ser tratado como amigo, entende? E eu posso ser amiga de um eleitor meu, mas na política, para eu preservar minha relação política com as pessoas, eu não sou do tipo que faz conversinha fiada, sabe? Trata a pessoa de um jeito, uma doçura, né? Onde se mistura público e privado. Eu vou tentar convencer para um trabalho que eu faço público mesmo. Então, isso é um perfil político que tem a ver com a minha personalidade também. Tem gente que acha legal, tem gente que não acha legal. Mas a gente não trabalha com clientelismo. Então, se for uma demanda que está dentro da minha função, ou como dirigente do partido, ou como mandatária vereadora, eu vou atender dentro da ordem de prioridade. Né? Dentro da ordem de prioridade. Como eu falei, dei um exemplo meio forte, a pessoa está correndo risco de vida, eu vou sair correndo para salvá-la. Mas é assim, é sempre avaliando a urgência daquela solicitação, a urgência daquela demanda, sem tratar isso como se fosse um teste, né? Eu lembro que no primeiro ano de mandato a gente tinha situações onde as pessoas muitas vezes não queriam ser atendidas, queriam nos testar. É muito interessante isso. E aí a gente vai também aprendendo a lidar com isso de uma forma que não seja prejudicial, né? Para o partido, para o mandato, acho que para as pessoas. Vamos lá, vamos ver se eu entendi muito bem. A Juliana tem mandato, né? Eu não tenho mandato. Mas só pelo fato de sair candidata, as pessoas concluem que a gente tem algum tipo de poder. E vem pedir para resolver problemas. E assim, eu considero isso, quando eu faço, que é qualidade, não tem a ver com o partido. Não é um cargo. E quando é um cargo, eu acho que os cuidados têm que ser maiores. Porque isso se chama clientelismo. Se você tem um poderzinho, as pessoas vão pedir um favor para você, você dá lá e faz.
aqui na Câmara de Americana, faz acho que umas 2 semanas, que o vereador deixou claro que a pessoa tem que pedir para o vereador para furar a fila lá no hospital municipal e ser atendido. Deixou claro um absurdo desse. Então, o povo pede, Juliana, sem nenhuma consciência. Por exemplo, eu estou doente, ele está doente, eu vou lá, vou pedir para passar eu na frente, eu vou ser mais importante do que ele, vai resolver o meu problema e ele vai ficar na fila? Então, é muito difícil. Nós temos que brigar para que todos sejam atendidos. Nós precisamos combater esse clientelismo descarado que está acontecendo agora na prefeitura. Porque eles usam isso para ter voto. Falar, você quer ser atendido? Por que você não procura o vereador fulano e tal? Dentro do próprio sistema. Então, é o tipo da coisa que a gente tem que combater. Agora, o que está no nosso alcance fazer, para mim, eu considero que não é coisa nem que se deve falar, é coisa que fora o íntimo. Se o meu coração quer ajudar, eu posso, eu vou lá junto, pronto. Não tem a ver com o nosso partido. Bom, gente, eu estou dando prioridade na minha vida para o PT. Nesse último período, desde que eu assumi a presidência, eu procuro estar em todos os movimentos, todos os atos, todas as lutas. Quando eu posso ter alguma coisa importante na Câmara, eu estou lá manifestando. Eu já fui ameaçado 2 vezes de ser colocado para fora por manifestar dentro da Câmara. Nós temos uma Câmara de Vereadores autoritária ao extremo. O outro era pior, o Brock, o Thiago Brock, foi para fora. O Mota, que foi me defender, foi ir para fora, porque eu estava ameaçado. Nessa última votação do IPTU, foi colocada a Jurema e a Vera para fora. Então, que democracia é essa? Que tipo de atitude nós temos que ter? Nós temos que trabalhar para o partido. Eu, às vezes, eu deixo de atender um cliente na minha marcenaria para atender um petista. Lá na minha marcenaria, quase todo dia aparece alguém lá, para bater papo, tomar um café. Eu não vou desfazer de companheiro. Eu tive um companheiro essa semana que eu fui na casa dele, eu bati na porta. Eu passei, eu vi ele lá, eu liguei para ele e falei que eu estava lá, queria falar com ele. Ele falou assim, volta amanhã que hoje eu não posso te atender. Então, é o tipo de companheiro que desrespeita a gente, entendeu? O cara está dentro da casa e fala que ele não pode me atender. Eu falei, mas é 1 minuto, não posso. Eu estou trabalhando aí com o companheiro, oi, Eduardo, como é que você está? Vamos tomar água, um café, eu paro 15, 20 minutos no meu serviço, vou conversar, dou atenção. E é muito difícil eu falar assim, eu preciso que você se retire porque eu estou ocupado. Não, quando muito eu vou trabalhando junto com ele, tem que entregar o serviço, mas assim, hoje, o nosso povo, é claro, ele vive de demanda de clientelismo. O cara vem pedir carta, vem pedir remédio, vem pedir pagar conta de luz, vem pedir cesta básica. Então, cabe a nós fazer um trabalho de educação política e orientar. Nós estamos na política para atender questões gerais, questão de legislação, questão do bem comum. Atendimento individual, você vai fazer para um parente, para um amigo, entendeu? Mas tem coisa também que cabe a nós orientar. Eu já consegui orientar várias pessoas a tirar BPC. A pessoa está passando dificuldade, cortou a luz dentro de casa, cortou água. A pessoa já tinha direito a um BPC, a pessoa não sabia. Então, cabe a orientar a pessoa. Às vezes, um simples ouvir, você entende o que aquela pessoa está precisando, você só orienta. Você não vai fazer. Várias coisas nesse sentido acontecem, entendeu? Eu preciso saber se eu tenho direito à aposentadoria. Companheiro, acessa o meu INSS, mas eu não sei acessar. Senta aí, dá seu dado. Você falta tantos anos para se aposentar. Então é assim, é você poder se dedicar a demandas das pessoas e isso eu tenho feito. Tá bom? Obrigada. Senhor Marcão, vocês querem manter essa ordem? Quer sorteio? Tá bom. Quero sorteio. Que você vem mais. Obrigada, tá ótimo. Ok, tem mais quantos blocos? Bom dia a todos e todas. Como é a última pergunta, a nível de projeto, de trabalho, tudo já foi falado, a gente tem uma noção, mas de repente uma alta avaliação de vocês, algo mais pessoal.
Por que você, Eduardo, você, Lourdinha, você, Juliana, merece ser o próximo presidente do PT e os outros dois não? Essa é a minha pergunta. É mais uma autoavaliação. Por que vocês têm diferença? 3 minutos. Fala Aí aí. no terceiro eu falo para Consegue, 3 minutos. Porque eu quero ser o presidente do PT. Olha, na verdade, eu sou candidata de um grupo que está há algum tempo já tentando fazer mudança dentro desse partido para que ele seja um partido vivo fora do período eleitoral. Até porque partido que não é vivo fora do período eleitoral acaba não tendo capacidade de fato de competir, não tem competitividade para estabelecer uma bancada, para ampliar a sua bancada. Então, a gente já vem, nos últimos anos, propondo mudanças no sentido de trazer um PT que funcione de verdade para todos, que seja mais acolhedor, que seja mais sintonizado com os desafios do nosso tempo, que são basicamente barrar, enfrentar o avanço da extrema-direita, o avanço do neoliberalismo. A gente está vendo isso a nível nacional e também municipal, grandes questões relacionadas a esses temas, como concessão dos serviços essenciais, especialmente água e esgoto. A gente tem essas urgências e a gente precisa desse partido conectado com essas demandas, mas conectado especialmente com a população, e entendendo que no momento que a gente vive, onde a gente tem rede social, plataforma digital sem regulamentação, usar o meio digital é estratégico. Então a gente precisa, a partir dessas ferramentas, colocar o nosso partido em sintonia, especialmente com a juventude. A gente tem um partido envelhecido, e isso não tem nada a ver com etarismo, muito pelo contrário. Quando a gente fala de transição geracional, quando a gente fala de renovação do partido, a gente está falando não só de idade que a gente conta numericamente em anos corridos, a gente fala de prática, a gente fala de identificação. Então, a cara do PT precisa ser uma cara com a qual a juventude se conecte, porque o partido precisa caminhar no médio e longo prazo. E no status em que a gente está, é quase que uma urgência que se impõe. Eu falo assim, talvez para mim com o mandato, assumir uma presidência de partido e ao mesmo tempo tocar um mandato que é um mandato de enfrentamento, A Lourdinha falava aqui de quando ela era vereadora, ela era uma vereadora que tinha um prefeito que era Tebaldi, e eu fico imaginando como era gostoso, Lourdinha, bastante diferente. Hoje a gente faz um mandato de oposição. Então, eu acho que isso também é fundamental considerar quando a gente pensa nessa experiência no legislativo. A gente tem hoje um contexto muito, radicalmente diferente do que a gente tinha há 10, 15 anos atrás. E é nesse contexto que a gente precisa se mover. E a gente precisa fazer essa transição geracional, trazer um gás, uma energia nova para o Partido dos Trabalhadores, para que, mais uma vez, como eu falei no início das propostas, a gente tenha um partido minimamente coeso, minimamente organizado e unido para fazer as intervenções sobre o futuro da cidade. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, fazer com que a nossa lista de filiados seja uma lista honesta, seja uma lista onde quem está ali está de fato presente nas nossas reuniões, nas nossas ações, nas inúmeras atividades que a gente promove com a sociedade civil ou mesmo no legislativo, para que a gente consiga caminhar. Quando eu vejo a parte eu acho que falta muita autocrítica nesse momento aqui, embora a gente tenha aqui um público que já está bastante demarcado, nós não temos aqui pessoas talvez que estejam ainda avaliando o seu voto, mas a gente precisa falar aqui como se houvesse. Eu preciso dizer que quando a gente fala de comunicação no partido, a comunicação no partido não está sendo discutido hoje no momento de eleição do PED. Então dizer, como vem o Eduardo dizendo recentemente, que perdeu-se a senha, que o Instagram bloqueia a criação de uma nova página para o partido, essa é uma justificativa que está vindo aí há alguns meses, acho que uns 2 meses, mas a gente faz essa discussão desde 2021. A gente pede que a comunicação seja gerida coletivamente desde 2021. E o secretário de comunicação está ali dando risadinha, porque ele é muito comunicativo, mas fora da rede social. Na rede social ele não gosta de se comunicar, mas ele está dando risadinha ali, que é
todo mundo aqui, ele não coloca nem no Facebook que ele está assumindo que ele tem acesso, ele está dizendo que ele, apesar de ter acesso, não colocou nada no mandato nesses quase 5 anos que já está na reeleição, contrariando as expectativas de alguns, mas ele está incomodado porque eu disse aqui que ele não botou nada do nosso trabalho no primeiro mandato, nem até agora no segundo mandato, na página do Facebook, que ele assumiu agora que ele tem acesso sim. Então está fazendo uma escolha de não comunicar o trabalho do único mandato de oposição real dentro do campo progressista na cidade de Americana. E isso não é qualquer coisa. Obrigada. Ela passou a idade de luz, então, porque também Sou eu agora aqui? você Tá. Ó, então, pergunta. Gente, por que eu quero ser candidato ao PT? Porque eu sou espanhol, sou teimoso. É por teimosia, Marcão. Porque veja bem, ser presidente do PT não é fácil. É bater cabeça, é lutar contra o fake news, é lutar contra a mentira, é lutar contra a extrema-direita, é lutar contra o nazifascismo. É muito difícil ser presidente do PT. Hoje está sendo muito difícil ser petista declarado. Vocês lembram que nas últimas eleições a gente não podia andar vermelho na rua, que a gente era agredido. Teve pessoas que foram comemorar o seu aniversário com um povo que tinha a estrela do PT que foi morto. Então, está muito perigoso ser petista nesse país. E quanto mais você ser presidente do PT. Então, ser presidente do PT é uma questão de coragem, de ousadia, de vontade, de determinação, de enfrentamento, de saber que vai vir mal. Não é moleza, não. E eu tentei sair da política. Eu era assessor do mentor. Eu falei, deu para mim. Eu não aguento mais tanta injustiça, tanta coisa errada contra o nosso partido. Voltei para a minha marcenaria. Retomei meu trabalho privado. Não deu 2 anos, já estava fazendo campanha de mentor de novo. Então, o que eu sei, que eu tenho dentro de mim? Eu não posso ver uma injustiça, eu não posso ver uma criança pedindo comida no farol, eu não posso ver uma pessoa morando no barraco, eu não posso ver uma pessoa batendo na porta da minha casa pedindo dinheiro, ou pedindo um litro de óleo, ou pedindo um pacote de arroz, porque não tem comida em casa, pessoa que fala que acabou o gás. Então, assim, pessoas que não têm renda, uma série de problemas de injustiça que esse país tem, a gente sabe como foi feito no nosso Brasil, gente. Isso aqui são as capitanias hereditárias que foi dividido as terras para os condes e reis e duques, etc., a nobreza portuguesa que adquiriu isso aqui. Nós vemos de uma história patrimonialista, colonialista, onde as pessoas têm patrimônio, de uma civilização escravagista, onde o patronato ele quer que o produtor seja um escravo, que trabalhe de graça. Então, nós temos que superar toda essa nossa herança para dar dignidade ao povo trabalhador, para dar dignidade às pessoas, para dar dignidade àquele que mais precisa, e até a gente que tem um nível melhor de vida. A gente tem um nível melhor de vida, mas não é um nível que a gente mereceria, que a gente sabe como funciona o sistema capitalista, é a mais-valia. Hoje você poderia ter estudos que você poderia trabalhar 3 dias por semana, 2 horas por dia, que você pagaria o seu salário. Nós trabalhamos 8 horas por dia, 5 dias por semana. A gente produz muito para as empresas e a gente não tem esse ganho. Então, eu quero ser presidente do PT para continuar lutando contra essas injustiças que nosso país sempre passou, que o próprio mundo ele também é injusto, porque nós vivemos num mundo de escassez, mas escassez tem que ser dividido, o bem da terra tem que ser dividido por igual entre os irmãos que aqui habitam, e com respeito à natureza, com respeito às árvores e aos animais. Bom, a pergunta foi, por que eu acho que eu sou melhor que os outros dois? Eu não acho. Eu acho que todo mundo aqui, cada um tem seu valor no meio da nossa luta. Cada um na sua posição vai fazer sua luta.
E, como nós somos todos políticos aqui, eleição também não é uma questão de mérito. A democracia acaba colocando o Tarcísio como governador do estado de São Paulo. Então, quem vai escolher qual de nós três é a militância. E nós vamos aceitar o resultado, porque nós somos democráticos, e vamos colaborar com quem ganhar. Isso aqui não é uma disputa de vida ou morte para ninguém. Nós vamos compor depois. As regras, justamente, é para não ter o racha. Por quê? Nenhuma chapa é perdedora. Nós vamos ter que compor. Vai ser uma parte de uma chapa e uma parte de outra do diretório. E nós vamos trabalhar juntos, nós precisamos trabalhar juntos. Se a gente não tiver essa maturidade, nós não vamos para a disputa. Né? Pode ver, eu estou procurando fazer a minha culpa, a crítica ao que já foi, sem citar nomes. Para não ficar aí queimando o companheiro, porque não é nosso papel. Então, nós erramos juntos, e nós estamos no mesmo diretório. Então, mal ou bem, nós erramos juntos. Vamos ver onde nós erramos, vamos corrigir meio de campo. E eu vou aproveitar então esse tempo para falar coisa que eu acho que é importante. Já foi falado aqui na mesa várias vezes. Nós recebemos sempre essa crítica. O PT precisa voltar às bases. A gente ouviu isso um monte de lugar. E é uma verdade. Porque ele nasceu de trabalho de base. Né? E depois, ao assumir o poder, houve um afastamento. É bem indigesto para a gente essa crítica, né? Porque na hora que você tem que governar, você acaba se afastando da base para poder fazer o governo. Então, e aí a gente tem também aquela sensação de que o Lula está lá, está fazendo um monte de coisa boa e tal. Houve uma acomodação. Então, houve uma acomodação e houve também um certo medo, receio, porque a extrema-direita joga pesadíssimo. Então, tinha gente que tinha medo de perder o emprego, por exemplo. Né? Pegava o material escondido da mão da gente, para que os outros não vejam que eu vou votar no PT. Então, tudo isso causou um monte de dificuldades, mas é importantíssima a presença do PT dentro dos sindicatos, dentro dos movimentos sociais, e eu quero aqui, fazer um meu elogio e mostrar a minha admiração pelo trabalho que está sendo feito pelo CCLP. Porque, na verdade, foi o CCLP que iniciou a luta, por exemplo, contra a privatização do gás. E é um esforço de união das forças progressistas. Então, tem vários partidos, PCB, PCdoB, o PSOL, o PT, acho que até o PSB tem representante. E movimentos sociais, como o Grito dos Excluídos, enfim. Esse conjunto, nós estamos fazendo um esforço grande de manter esse conjunto para a gente unificar um pouco a nossa luta. E foi um trabalho muito bom, essa primeira etapa foi ótima. Nós conseguimos fazer folheto, impresso pelo sindicato de graça para nós. Aí nós fomos para a rua, nós fizemos a Feira dos Anarcas, nós fizemos vários bairros, nós fizemos porta de faculdades em Americana. Nós conseguimos que a população de Americana tivesse ciência de que a água vai ser privatizada. E nós temos uma luta pela frente ainda. Então, nós temos muitas lutas para fazer. O próximo tema, eu espero até que abordem, que é as eleições de 2026. Propõe aí. A próxima seria mais um sorteio de 4 pessoas. Existe aqui uma reivindicação da mesa, que a gente desconhece, de que a gente já partisse para as considerações finais dos candidatos. Uma sugestão? A gente podia permitir que cada candidato, já que nós estamos querendo a gente podia permitir que cada candidato fizesse, por exemplo, a Juliana, uma pergunta para a Lourdinha e o Eduardo uma pergunta para a Lourdinha e a Juliana, e aí sucessivamente a Lourdinha uma pergunta para o Eduardo e a Juliana, só para a gente fechar esse debate? Eu discordo, eu acho que não precisa, eu acho que a gente já debateu legal. Esse processo nosso não se encerra aqui hoje. Nós vamos continuar esse trabalho
com esse nível que está aqui hoje, entendeu? Eu acho que se a gente for ficar perguntando um pro outro, não é legal, não precisa. Eu vejo assim. Só para a pessoa tem 4 inscritos aqui. Então, eu vejo assim. Tem os candidatos. Nós não propomos, Paulo, encerrar o debate. Mas tem vocês aqui que vieram para participar do debate. Então, nós precisamos encontrar uma alternativa. Bom, tem 4 perguntas, vamos fazer as 4 perguntas e... Não tem quadro. Não tem? Tem quatro. Tem 3. 3 perguntas. É 2, né? Com 3 inscritos. Eu olho de mão. Se for com 5. Vamos atender as 3 perguntas. Qual é a proposta? Tem Posso fazer as 3 considerações perguntas. finais, depois eu vou Talvez Tem 3 inscritos. um minuto para fazer a pergunta. Os 3 inscritos querem assim, Só se fizer a pergunta, ó, a gente responde 1 minuto cada um, pronto, para respeitar. 1 minuto de pergunta, 2 para resposta. Ah, 1 minuto para pergunta. 1 minuto de pergunta, 2 para resposta. Vamos responder para quem já fez. Não vamos deixar a pessoa no ar sem fazer a pergunta. Para não passar as pessoas. Não, se você não fez a pergunta, você não está aqui, ó. Aí, Mas então, espera só um pouquinho. Então a Juliana tem direito, se ela achar que não, ele já tinha feito a pergunta. Ah, não, estou falando se for o caso. Desafio, eu citei você. Essa é o feito. Vamos por ordem. O Geraldo é o primeiro a fazer a pergunta, que vai ter 1 minuto só. Clarindo, para finalizar, o Paulo. Então, 1 minuto, Geraldo, por favor. Bom dia a todos. Realmente um minuto é muito pouco, tudo que foi provocado aqui, né? Então eu queria só focar numa coisa. Vimos que tem muitas demandas, muitos desafios e grandes desafios, né? A direita está avassaladora, o PT é uma presença importante na história do Brasil, mas tem que fazer grandes revisões, porque há erros graves também do PT da esquerda. Mas a minha pergunta é a seguinte: formação até para contemplar, atender essa questão da ausência da juventude, não exclusivamente, mas principalmente. Qual é, sendo uma prioridade para as candidatas e candidatos, qual é a estratégia que vocês imaginam para realizar e responder esse desafio? Quem é o primeiro? Formação. Eu sou o terceiro. Professor Geraldo, essa foi uma questão muito discutida no nosso grupo, porque a gente entende realmente a necessidade disso. Senão fica tudo muito perdido. E eu acredito que, primeiro, não sei como o professor que o senhor acha, mas, primeiramente, a gente precisa conhecer minimamente a nossa história. Precisa saber como o PT surgiu, como que ele se estabeleceu, as nossas origens, que é de um povo trabalhador. Nós temos que compreender isso e ter em mente sempre a questão da luta de classe, que às vezes fica um pouco esquecida no meio de outras pautas. Então, nós precisamos urgentemente pensar numa programação de formação, e eu até espero poder contar, o Geraldo está na nossa chapa, contar com a sua ajuda para nós fazermos uma formação para ninguém botar defeito. O pessoal que fala bastante de transição geracional fala que está dado, né? O que está em jogo no partido hoje está dado. E é interessante. Falando dessa questão de como atrair a juventude, Geraldo, basicamente eu tenho uma vocação para falar com a juventude que está fora de controle, é mais forte que eu. Eu vou falar com criança de 6ª série na hora da atividade da minha filha na escola dela, de repente está tudo criançado do meu lado, que eles querem ouvir, enfim. É uma fala que dialoga bastante na linguagem deles, na expectativa deles. Eu tenho uma facilidade com isso.
Mas quando a gente fala de formação sistemática, permanente, a partir da estrutura partidária, a gente precisa pensar de verdade na realidade, no contexto do jovem hoje, que é muito o contexto digital. Então, mais uma vez, é preciso usar o meio digital para se conectar com a juventude. Essa juventude, infelizmente, não está tão presente em espaços físicos de convívio, de convivência, como a gente tinha há 10, 15 anos, 20 anos atrás. Como são as pessoas da minha geração quando eram adolescentes. Elas estavam muito mais presentes em ambientes físicos de interação. Hoje elas estão interagindo na rede social e o PT está fora da rede social. O Partido dos Trabalhadores está fora da rede social. A gente não tem divulgação sequer das atividades. Eu cobro bastante sobre divulgação do trabalho do nosso mandato, mas é importante dizer que não se limita a isso, é muito maior. A comunicação precisa dialogar com a juventude, e essa juventude vai ser formada muito pelo quanto a gente conseguir sensibilizar através desse contato inicial, que é pelo digital. Daí a importância fundamental de fazer uma gestão democrática das redes sociais e do WhatsApp. Hoje, antigamente, para afiliar no PT, a gente juntava 15 pessoas, tinha um curso de formação presencial para a sua filiação ser efetivada. Isso eu participei de vários aqui na Americana, curso de formação para novos filiados. Hoje, você para se filiar, você tem um curso de 5 minutos, quem se filia pela internet. Você efetivar a sua filiação, depois ela vai para o partido para aprovar. Mas você tem um curso, tem um vídeo de 5 minutos onde se conta a história do PT. É muito legal esse vídeo. Até nós já passamos aqui ele numa formação que a gente fez. Eu acho que nos últimos anos que a gente participou de eleições, o ano que mais teve curso de formação foi o ano passado. Para vereadores é aberto para dirigentes. O Clarindo que está aqui, ele fez um curso, a Vitória organizou um curso de 2 finais de semana. Um curso de formação muito bom, com apostila, foi muito legal. O curso que o Clarindo e a Vitória deram aqui para os nossos vereadores. O Tony, que é o nosso secretário de formação, ele trouxe um curso de formação da Fundação Perseu Abramo, aqui, inclusive até o deputado Arlindo Chinalha participou desse curso. Foi muito bom esse curso de formação. Nós tivemos um curso de formação que a Maria Giovana deu para o nosso pessoal aqui, e depois teve vários fóruns de discussão na campanha eleitoral, meio ambiente, educação, enfim. Agora nós precisamos ampliar isso para fora do processo eleitoral, tá? É isso. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Então, eu queria fazer um comentário, não é nem praticamente uma pergunta. Os três, queria depois que eles tentassem esclarecer. O PT, não só aqui a nível municipal e nem regional, mas a nível nacional, a gente percebe que está sofrendo algumas derrotas. Pegando aí as últimas eleições de prefeituras. Nós já tivemos aqui Piracicaba, Campinas, Sumaré, Hortolândia, Cosmópolis, toda na mão do PT em algum momento. E hoje a gente não tem nenhuma mais dessas a não ser... Hortolândia também não está mais. Eu ia falar Hortolândia, mas não está. Então, assim, eu queria ouvir de vocês o porquê disso. Eu mais ou menos sei que vocês sabem o porquê, mas o porquê e o que está faltando. A gente já teve 2 vezes aqui na Americana batendo na trave para ser prefeito de Americana. Já tivemos aqui de 3 a 4 vereadores na Câmara. E nos últimos tempos a gente tem sofrido grandes derrotas, né? Aqui em Americana. E a outra coisa é em relação aos movimentos sociais. Nós só chegamos no poder através dos movimentos sociais. É claro que lá era outra época, tinha ditadura, tinha as dificuldades 1001,
que a gente conhece, mas hoje as dificuldades estão aí também. E a gente hoje está longe dos movimentos sociais, né? A gente só talvez tenta reunir os movimentos sociais pontuais, como é na questão do pedágio, como é na questão do aumento do IPTU, e tem uma série de coisas aí, tanto a nível nacional como municipal, que a gente pode estar discutindo no dia a dia, né? E quando a gente precisar desse pessoal, a gente tem, porque mesmo pontual a gente consegue levar, igual levamos na Câmara, no pedágio, né? Então eu queria ouvir de vocês o porquê que chegamos nesse ponto. São dois pontos que eu falo, e aí quando eu mesmo, se eu peço para Importante, muito importante que foi colocado agora, Caio. É uma situação que nós estamos vivendo no país muito séria, muito difícil, que o presidente Lula, como um bom negociador que ele tentou até agora fazer acordos para poder governar. Com isso, nós temos um monte de ministros que não são petistas e que é como se o ministério corresse à parte. Como inaugura-se, por exemplo, onde foi entrega de casa popular, né? O ministro não é do PT, enfim, o PT nem aparece, né? Como se não tivesse recurso do governo federal lá. E agora, eu acho que nós estamos num ponto muito crítico, quando o Congresso acabou mesmo esnocando o presidente, dizendo simplesmente não votar um projeto importantíssimo que reduz o imposto dos mais pobres e cobra o mínimo dos mais ricos. Então, o que ficou muito claro de que lado eles estão, né? É a elite que está lá. E a elite defende a elite, né? 1% que pode mexer no imposto desse 1%, que ganha muito dinheiro. O Congresso hoje, eu entendo que isso é inconstitucional, né? Ele tem 52 bilhões. E assim, o presidente falou assim, quanto mais dinheiro eu mandar lá para a minha cidade, melhor para mim. Então, é descarado o negócio, né? Então, não é o presidencialismo e também não é o parlamentarismo, né? Porque se fosse o parlamentarismo, ele podia dissolver o Congresso. O presidente podia dissolver o Congresso, mas não é. Então, nós estamos ali num Frankenstein em termos de sistema político. E vai ser, nós vamos ver o que vai dar agora. Que providência vai ser tomada? O Lula está indo para o Supremo Tribunal. É o caminho? Ir para o Supremo? Né? Eu defendo que ele tem que ir. Se não é o caminho, pelo menos é um dos caminhos que ele tem que ir atrás. Porque o Congresso não pode fazer isso. Ou é o Congresso ou é o Banco Central que manda. Né? E o presidente que nós elegemos não consegue. Então, é um assunto que podia contra. Bem, eu falei um pouco disso na minha fala, Clarindo. A gente tinha votado aqui em 2016 com 3 vereadores do PT, hoje a gente só tem um. E desde 2020, se você observar o resultado da eleição 2020 e observar a diferença de votos entre primeiro e segundo colocado, é uma diferença muito grande. Essa diferença muito grande, ela se repetiu agora, em 2024. Na eleição de 2024, se você observar o resultado geral, você vai ver uma diferença muito grande entre o primeiro e o segundo colocado. Isso é ruim, isso demonstra que o partido não está trabalhando como deveria estar, e é óbvio, né, Clarindo, eu sou socióloga, eu não vou aqui dizer que é um problema de mão única. A gente, na verdade, tem um contexto social que favorece isso. Se a gente quiser falar da educação, nos últimos anos, houve uma retirada de conteúdo político do conteúdo curricular da educação básica. Se a gente pegar nos últimos anos, houve um aumento do uso das redes sociais para fake news, discurso de ódio. As pessoas, depois da pandemia, estão menos dispostas a se encontrar presencialmente. A gente tem um problema, como a Lurdinha falou, e esse são várias camadas do problema, que nós temos um sistema onde o Congresso passa a definir muito mais o rumo da política em função do acesso às emendas impositivas, às emendas fixas, que são talvez aí o maior problema que a gente tem hoje. E dentro do partido a gente não tem uma coisa que é fundamental,
que é uma transparência, uma clareza na distribuição de recursos. A gente teve aqui altos embates no ano passado a respeito disso. A gente tem um problema no partido, eu não vou entrar nesse ponto específico, mas todo mundo soube, inclusive a direção estadual soube, que aqui na Americana, o que foi feito pela direção, pela presidência do partido, foi tentar me tirar do grupo 1 de prioridade, né? Me jogando para o grupo 2, que me deixaria com recurso infinitamente menor, quando na verdade o critério do partido, Geraldo, era nacionalmente definido que no grupo 1 de prioridade só estariam candidatos à reeleição. Quando foi ver aqui no partido em Americana, 3 dividiram esse grupo 1, né? 2 ou melhor, estavam nesse grupo 1 sem ser candidatos à reeleição. Então, houve aí e isso é de amplo conhecimento, está documentado, se houver dúvida a gente pode apresentar todos os registros para que se fique evidente, né, a tentativa dessa manobra que foi tentada no ano passado. E para concluir, Marina, a gente precisa do partido funcionando não a serviço de mandato, né? Para mim é bastante complicado ouvir, por exemplo, que fulano de tal mandou fulano de tal votar em fulano no PED, né? Então esse sistema de cabresto que a gente tem, infelizmente, para servir aos mandatos aí federal, estadual, para que eles mantenham aí os seus cabos eleitorais permanentes nos municípios, muitas vezes fazem isso colocando esses cabos eleitorais permanentes nos municípios dentro dos processos de PET, dentro da nossa eleição direta, para que as composições nos municípios estejam a serviço de mandatos e não a serviço do partido. E aí isso dificulta o crescimento do partido na cidade, porque no final das contas não é exatamente construir um partido, e sim um nicho de atuação, uma zona de influência para um cara que tem bastante poder econômico, não só político dentro do partido. Eu acho que isso tem enfraquecido o partido, feito que a gente tenha tanta dificuldade de se colocar como partido competitivo e ampliar nossas bancadas. Obrigada. Muitas pessoas entrou no PT para surfar na onda. O PT era moda, o PT estava no poder. O presidente Lula fez uma gestão muito boa do primeiro mandato. Aí muita gente entrou no PT. Eu lembro que tinha uma crítica, que falava assim, faz uma pesquisa aí de tantos prefeitos que o PT tem, pergunta para eles sobre alguma coisa sobre o PT. Ninguém sabia nada. Os caras não defendiam o PT, não sabiam da história do PT. Então foi assim uma onda de gente que se elegeu, se filiou no PT para se eleger. E quando a barra pesou, quando o pau comeu, quando eles inventaram o mensalão, que o governo comprava deputado para votar neles, que está provado isso aí foi uma grande mentira, mas os meios de comunicação eles fazem a cabeça, na opinião pública. Na outra eleição, muita gente saiu do PT, cara. O Pivato foi um dos primeiros prefeitos do PT em Cosmópolis. É um exemplo a gestão dele. Iracemápolis, aqui americano, o Leal saiu do PT. Todo mundo que saiu do PT com medo de enfrentar a opinião pública, porque a pesquisa dizia que se ele ficasse no PT ele perdia, ele saiu do PT e perdeu. Você entendeu? Então mostra o seguinte: quem é resistência, quem é petista, quem enfrentou tudo e fica, mostra o seu ideal. Nós enfrentamos, depois do mensalão, nós enfrentamos o petrolão. Olha o que o Sérgio Moro fez. Ele pegou o relatório da CIA dos Estados Unidos um juiz que fez um curso lá no Departamento Jurídico do Estado norte-americano, ele abre um inquérito e levou à prisão do presidente Lula. É isso que eu digo para você, que o PT não conseguiu eleger vereadores nessa eleição agora, prefeitos, por conta desse ataque brutal que a gente sofre do grande establishment americano que luta aqui dentro do Brasil, que é a guerra híbrida. A guerra híbrida é com arma. Eles usam várias meios, eu vou concluir, só para mim falar para o pessoal, a guerra híbrida assim, eles atacam, como é que foi esse golpe? Jurídico, midiático, parlamentar. Então é isso, tá? Por isso que a gente precisa quebrar
esse bloqueio para a gente voltar a crescer. E o Lula está fazendo isso, apesar do cerco. Nós vamos ter que quebrar esse bloqueio para a gente conseguir a reeleição. Antes do Paulo fazer a pergunta, aqui na mesa vamos manter essa ordem aí, vocês querem? Tudo bem, Martinha? Tudo bem, sem problema. Essa mesma ordem. E depois que eles terminarem, os candidatos têm 3 minutos para fazer a conclusão. Então, por favor. Todos. Bom dia ou boa tarde, não sei horário. Só esclarecer, pessoal, a risadinha que estão tendo aqui, é que o Eduardo fez uma afirmação que realmente é grave, que é com relação ao Instagram. Eu sou o secretário de comunicação do PT e eu não sabia dessa informação do Instagram. Eu tenho acesso ao Facebook, eu não acesso ao Instagram do partido. Evidentemente que a Secretaria de Comunicação ela é um cargo de representação, né? Não é um cargo técnico ou profissional, né? É de representação política. Agora eu quero falar com vocês, o PT é o partido mais democrático que tem, tá certo? A Secretaria de Juventude tem independência para tocar a sua comunicação, a sua organização. A Secretaria de Mulheres também tem essa secretaria. Eu tenho repetido isso aí nesses 4 anos que vem cobrando a participação dos jovens. Então, cabe a juventude se organizar no PT para fazer isso. Nós tínhamos jovens da executiva, brigaram 3 anos e tem um cargo, desapareceram, sumiram. Então, o partido tem as suas organizações, a direção é de representação. Agora é o seguinte, o que acontece com relação ao Facebook do PT é que eu, olhando os partidos da região, sou que mais trabalham, que mais publicam as coisas do PT. A secretaria nenhuma, nem na MAC, faz a divulgação que eu faço do PT. Agora, a crítica da Juliana, eu falei para a Juliana e falei para você, Juliana, quando eu assumi a Secretaria de Comunicação, que você me cobrou de reproduzir o seu mandato. Eu falei para você que eu iria fazer se você compartilhasse os vídeos do Lula, que eu faria. Se vocês observarem, o Facebook, o Instagram da Juliana, não tem uma republicação. Publica para mim depois, tá? Já tem a resposta. Tá? Não vai fazer que nem a PL, não. Então, a Juliana não republica um vídeo de discurso do Lula no Instagram. Você vê lá o Lula de manhã, vai na Bahia, inaugura uma obra, à tarde faz um discurso em São Paulo e à tarde no Paraná, faz várias obras. E não discute isso. Agora, a militância tem que entender, a secretaria faz, mas a militância tem que buscar os meios para fazer a divulgação. Não pode ficar esperando na secretaria, porque nós não temos conhecimento de tudo, nós acessamos tudo. Até porque eu sou profissional liberal, também trabalho, eu não sou liberado, eu não tenho 3 assessores para ter essa comunicação e nem recebo por isso. Né? Então, nós temos tentado fazer a divulgação do PT mais do que os outros fazem, tá certo? Agora, se a Juliana, nesse período de tempo, publicasse algumas coisas do Lula, discurso, ela estaria no Facebook. Mas, para mim, ela faz um olhar individualista, tá certo? Porque só pensa nela, ela não deu acesso a ninguém do partido, ela não divulga ninguém no Instagram dela, nem das mulheres. Aliás, nem a Secretaria de Mulheres, ela reproduz os discursos da mulher. Tá? Beleza? Então, você cavou a sua copa comigo. Por quê? Eu falei para você. Eu ia fazer esse foi um debate, não. Olha, ela passou o tempo todo falando. Você já falou o que tinha que falar, agora vamos respeitar.
Federal, porque ela não se sustenta em si, e é muito fácil, é muito tranquilo olhar na minha rede social e ver que lá existe sim repost de governo federal ou de informação de utilidade pública sobre ações do governo federal. Agora, fica evidente na fala do Paulo quase que uma pirraça, quase que uma chantagem, né? Um sistema onde, se você não colocar a quantidade de posts do Lula ou os posts do governo federal que eu entendo que são importantes, então você não vai ter a página do partido também divulgando o seu trabalho. Olha, de verdade, a página do partido ela acaba numericamente tendo menos alcance do que a minha própria página. Eu acho que divulgar as coisas do nosso mandato na página do partido ajuda muito mais o partido do que a mim, uma vez que o alcance da página, até pela gestão precária que é feita de redes sociais, o alcance é ruim, porque, ao contrário do que o senhor imagina, não é só uma questão de repostar, é preciso ter estratégia para que as postagens alcancem o maior número de pessoas. Então, como eu, no mandato, produzo um trabalho muito específico, que é o trabalho de vereadora, que infelizmente a gente não consegue dar publicidade de tudo, porque a quantidade de pautas que a gente abraça é muito grande, e o desafio de ser mandato sem ser da base, né, é o que eu tinha falado, é muito diferente ser um mandato que faz enfrentamento. Eu desafio vocês aí a olharem mandatos aqui da nossa rede social, para que vocês identifiquem aí quais mandatos vêm fazendo enfrentamentos, fazendo 6 emendas dentro do orçamento da cidade, 6 emendas derrubadas, sem um militante, um filiado do PT sequer divulgar, não precisa nem postar na página do partido, mas de dar uma força, de repercutir, de cobrar um meio de imprensa, para que o meio de imprensa entreviste a única vereadora que fez fala na votação do orçamento da cidade, orçamento pelos próximos 4 anos. Isso não é digno de colocar na página do partido, Pasquini. Isso não valoriza o partido na cidade, isso não contribui para o partido, isso contribui demais para o partido, demais. Isso faz as pessoas entenderem qual é o jeito petista de legislar. E isso é fundamental se a gente quiser avançar naqueles objetivos de ampliar a bancada, fazer o partido estar presente fora de ano eleitoral. Infelizmente, o que a gente tem aqui na sua fala é aquilo que eu apontei muito delicadamente, porque essa é a minha característica, mas depois, quando eu vejo que eu não fui muito clara no que eu falei, eu posso refazer. Mas sabe quando eu falei de cuidar do partido como se ele fosse uma coisa pública, porque é o que ele é, uma coisa pública? Então, olha, submeter a comunicação do partido a uma picuinha porque você acha que eu não posto do jeito certo sobre o governo federal, isso na verdade revelou muito mais de ti do que de mim, né? Revelou o quanto você traz uma disputa que é pessoal, uma frustração profunda da sua alma, em função das suas características, da sua trajetória, que não te favoreceu avançar como liderança política. E está tudo bem, porque nem todo mundo tem a mesma trajetória, e não há problema nisso, e todo mundo deve ser respeitado. Agora, essa sua frustração de ver uma mulher independente, a frustração, né, que na verdade muitos estão representados na tua fala, né, mas infelizmente poucos têm essa coragem de se expor, né, porque eu acho que tem que ter coragem para se expor dessa maneira. Mas a frustração que você manifesta, Pasquini, é a frustração de muitos dentro do PT que foram conduzidos até aqui sem aprender a respeitar mulheres como eu, pessoas como eu, antes de mais nada, né? Porque isso não é uma questão de gênero. Mas eu confesso que num mundo machista como que a gente tem, é ainda mais doloroso para você essa frustração de viver como liderança com autonomia, com independência, com competência, com capacidade de aprender e aperfeiçoar o próprio trabalho, coisa que está sendo reconhecida publicamente, coisa que está sendo reconhecida na urna, sem ter espaço de poder privilegiado para manipular recursos, sem ter espaço privilegiado de poder e de recurso, porque tem relação muito umbilical com um ou com outro cacique, né, com um ou com outra liderança de maior potencial econômico e político dentro do PT. Todo mundo sabe aqui que eu dialogo com vários deputados, mas eu não tenho dono e nunca vou ter, porque essa é a característica do meu trabalho, essa é a nossa vocação, trabalhar de verdade em consonância com o interesse coletivo
coletivo, de verdade coletivo. E eu acho que deve ser bastante frustrante ver que, apesar de toda a sabotagem, de toda a omissão no sentido de divulgar o nosso trabalho, nós temos pernas próprias, né? Temos asas, e a gente está avançando bastante no sentido de se consolidar. Né? Eu estou me consolidando cada vez mais como uma liderança progressista, petista, dentro da cidade americana e na nossa região. Eu acho que isso é preciso tratar com racionalidade aqui dentro do partido, nas nossas reuniões, com honestidade, com transparência, sem se afetar, sem levar para o coração. Sei que para você é um pouco mais difícil, mas eu acho que sempre é tempo de aprender. É isso, e as considerações finais eu faço depois. Bom, gente, eu vou aproveitar esses minutinhos aqui para dizer para vocês que algumas coisas a gente não conseguiu falar. Nós temos realmente uma luta muito grande para fazer o ano que vem e reeleger nosso presidente Lula. E também é bastante importante eleger deputados estaduais e federais, e senador. Existe, inclusive, uma proposta da extrema-direita de ocupar o máximo de espaço no Senado, justamente para que a esquerda ganhando não consiga governar. Então, é muito importante isso, fortalecer as nossas lideranças e mudar um pouco esse quadro. Aqui no estado de São Paulo, o Tarcísio, no governo do estado, também nós estamos sofrendo muito com isso, muitas ideias fascistas querendo ser implantadas, interferência na educação do nosso estado, enfim, coisas muito, muito, muito graves mesmo. E afora a matança, a polícia matando jovens negros e pobres. Né? Às vezes não é negro, mas é pobre. Então, pode matar e não tem problema nenhum. E ele acaba sendo até homenageado, às vezes, por conta de ter feito matança na pobreza no nosso estado. Então, tem muitas lutas. Temos agora um projeto de lei da devastação. A gente está chamando de devastação, porque mudou as regras do jogo para o uso da terra. Então, vai causar um desmatamento enorme, principalmente nas matas ciliares, enfim. Então, é uma luta que a gente tem que fazer. Porque além da nossa luta local, nós temos lutas para fazer em termos de país e em termos de mundo. Né? Afinal de contas, nós estamos enfrentando um aquecimento global. Então, não podemos ignorar, nós temos que fazer essa luta também. Agora, eu escolhi como slogan da minha campanha indignação, coragem e esperança. Porque eu acho que nós não podemos, de forma alguma, perder a nossa capacidade de se indignar diante das coisas. Então, não é possível assistir injustiça e não se indignar. Não é possível ver o extermínio do povo palestino e não se incomodar. Nós vamos ser cobrados por isso. Assim como os nazistas depois foram cobrados. Onde eles estavam? Por que permitiram? Por que ninguém se levantou contra isso? Então, olha, é um extermínio do povo. É uma coisa horrorosa, desumana, de matar pela criança pela fome. E ninguém está incomodado, me parece. Vamos fazer uma manifestação, era para todo mundo ir em peso. As mulheres, as crianças, os homens, todo mundo ir para a rua e falar, não, nós não aceitamos esse tipo de coisa. Então, a indignação tem essa força de nos mover para a luta. E a coragem, gente, porque se a gente ficar com medo de tudo, a gente não sai do negócio. Nós precisamos ter coragem, sim, de assumir posição. Né?
de falar, não, eu não aceito isso. Não precisa ficar com medinho, sabe? Medinho, não sei quem ele vai gostar, do patrão, não sei o quê. Nós temos que fazer isso, porque quanto mais medo, mais seremos manipulados. Eles usam medo para nos manipular. Então, nós temos que ter coragem e temos que ter esperança. Se a gente não tiver esperança, não acreditar que um outro mundo é possível, que a gente pode fazer diferença, a gente não muda nada. Então, no próximo domingo, volte Lutinha Ginésio, 510, na nossa chapa, 680. Beijo no coração de Deus. Bem, eu também quero falar sobre coragem e ousadia, que eu acho que é isso que vem movendo meu trabalho na política, desde que eu sou professora, né? Porque quando a gente se move, né, em qualquer ambiente com ousadia e coragem, a gente sofre a consequência. E a consequência muitas vezes é a perseguição, é o isolamento, é o silenciamento, é o abafamento, coisas que a gente, infelizmente, tem que aprender a driblar para continuar caminhando e crescendo, né? Não só caminhando, sobrevivendo, mas crescendo e se projetando de fato como liderança, como força política que representa a juventude, as mulheres e todos aqueles que acreditam que a política é o caminho para transformar a sociedade. Eu acho que a nossa candidatura, a minha candidatura como presidente, a chapa que a gente construiu, PT de Lutas Renovação, fala muito disso, né? Fala desse partido forte, desse partido organizado, ativo, com interlocução real com a população, com as demandas, especialmente dos trabalhadores e da juventude. Eu quero contar em primeira mão para vocês aqui uma cena que aconteceu ontem que ilustra muito bem essa coisa da coragem e da ousadia. Ontem foi a inauguração, a entrega das casas no Jardim da Palma, do programa Minha Casa Minha Vida, como vocês viram. O secretário do Ministério das Cidades esteve aí representando o governo federal, falaram muito brevemente, muito rapidamente sobre o papel do governo federal, embora o governo federal tenha aí um subsídio 3 vezes maior do que o governo do estado, pelo Minha Casa Paulista. Então, assim, foi um grande palanque, como são normalmente esses eventos, essas cerimônias de inauguração, de entrega de obra, mas o que a gente sempre espera é que esse palanque seja minimamente democrático, né? Dando espaço e visibilidade para cada um ali, de maneira mais ou menos equilibrada, para não ficar ruim para ninguém. E a gente nunca vê isso, né, Ludinho? Se a gente vê, como vocês lembram lá na situação da inauguração da reforma da maternidade, onde no nosso mandato eu não teria espaço de fala se não tivesse pegado o microfone sem autorização de ninguém para fazer a valorização do que deve ser valorizado, que é esse trabalho de construção, né, que pode existir em prol do povo. Então, ontem na inauguração do Minha Casa Minha Vida, eu fiquei ali, fiquei um pouco tristinha, vi que não havia fala para vereador, vi que não estavam falando direito do governo federal, achei muito injusto, olhei para minha assessora e falei, vamos ali, né, porque eu vou dar comunicação disso, ao contrário do que Pasquim fala, nós fazemos muita comunicação do governo federal, do governo Lula, e fizemos essa comunicação para colocar na rede social, colocamos ontem, e quando eu terminei de gravar, Eduardo, eu vi que o grupo com o prefeito, governador, secretário de cidades, do Ministério lá das Cidades, de Mobilidade, na verdade, que é o Denis Andia, nesse grupo, entrando, Lourdinha, para fazer aquela vistoria interna, sabe? Olhei para minha assessora e falei, e aí? Vou lá, não vou, acho que não vou entrar, não tem vereador com eles, né? E mais uma vez venceu a ousadia, que é a nossa marca principal, e é uma ousadia que vem do fato de não ter cabresto, de não ter corda com ninguém. Eu não tenho patrão, eu não tenho dono, o que eu tenho à disposição para organizar coletivamente ações que sejam benéficas para o Partido dos Trabalhadores. No final das contas, vocês vão ver vídeo específico sobre isso, que eu vou narrar, espero conseguir narrar essa parte subjetiva, que eu tenho dificuldade de falar das minhas emoções. Mas essa cena de ontem, Paulo, foi para mim assim, eu consegui entrar, fui passando com aquela segurança, carinha de segurança de quem está fazendo a coisa que deve fazer, sabe, Lourdinha? Quando a gente se veste daquela autoridade que a gente de fato tem, mas muitas vezes não é reconhecida, e eu cheguei e consegui falar frente a frente com o governador, com o representante do Ministério das Cidades, com o prefeito, que ficou assustadíssimo.
Imagina a cara dos caras quando me viram lá dentro de cara, eles acharam que eu ia fazer qualquer tipo de lacração, qualquer tipo de fala de estardalhaço, né, de agressividade, talvez, no estereótipo de petista que eles têm, lamentavelmente. E o que eu fiz foi um papo muito sério, muito rápido, muito objetivo, mas, como quem diz, respeitem o Partido dos Trabalhadores, porque a nossa postura é uma postura de respeito, é uma postura de diálogo, mas não é uma postura de covardia, não é e não será uma postura de submissão. Então acho que isso ilustra bem um pouco do partido que a gente quer. O que me faz hoje querer ser presidente do PT me faz me sentir capaz, com experiência acumulada e com gás, com energia, com vontade de fazer política para todos na cidade de Americana. Eu acho que um pouco disso vem do que a gente trabalha no mandato. Essa linha de trabalhar é uma linha que a gente construiu no mandato e eu quero cada vez mais trazer para dentro do Partido dos Trabalhadores. É isso, muito obrigada. Pessoal, nós temos que valorizar os companheiros, valorizar o trabalho da Juliana como vereadora, valorizar a luta da Lourdinha como lutadora pelas mulheres, por outras causas, valorizar vocês que estão aqui presentes, que pensam o PT, vivem o PT, lutam pelo PT, militam pelo PT, valorizar a classe trabalhadora, que é quem constrói esse país. Isso que é importante. Eu comecei minha trajetória em São Paulo, com uma malinha nas costas, fui para estudar, arrumei emprego no banco e já comecei a militar no sindicato, porque o salário era baixo, eu já estava indignado. E ali começou essa luta, fizemos greve, enfrentamos o DOPS, enfrentamos a cavalaria, e enfim, fundou-se o PT nessa época. Eu com 20 anos estava afiliado ao PT. Vim para a Americana, como todo brasileiro é um retirante. Eu saí do Votuporanga, fui para São Paulo, vim para a Americana, e aqui eu criei meus filhos, entrei numa marcenaria, liderei uma greve de um dia. Nós levamos, o Alcides não está aqui, mas o Alcides era diretor naquela época, nós fechamos a fábrica, fomos para o sindicato, fizemos uma greve no setor moveleiro. E depois, devido ao meu trabalho político, eu fui convidado pelo deputado atual mentor para ser assessor, como muitos companheiros aqui foram. E aprendi muito no mandato do mentor, por 10 anos, 12 anos, 15 anos, essa experiência de estar junto. Com ele nós lutamos contra a termoelétrica Carioca 2, que foi uma luta muito grande. Hoje se reclama da Repassa, eu estou no grupo que luta contra a poluição. Para quem mora naquela região, tem uma poluição muito grande da Repassa. Hoje é Suzano, né? Mas você imagina que ali, na Carioca 1, ia ser construída a Carioca 2. Ia ser um monstro poluidor de uma usina termoelétrica. Lutamos contra isso, conseguimos uma vitória. Eu sempre lutei pelo movimento ambiental. Participei do GRUT. Agora, mais recentemente, nós formamos os Amigos da Gruta. A Lourdinha faz parte dessa entidade, a gente luta pela defesa da gruta, defesa ambiental. Estamos na luta aí contra a terceirização do DAI. Estamos na luta aí com uma série de coisas que a gente acha que é injusto. Então, para mim concluir, eu acho que nós precisamos trabalhar para reeleger o presidente Lula, porque é um presidente que está fazendo uma revolução no Brasil. O Lula saiu da cadeia para ser presidente, pegou um país destroçado, porque o Bolsonaro mesmo declarou: o meu programa de governo é destruir as instituições do Brasil. Ele desarticulou o IBAMA, todos os órgãos que tiram dinheiro da universidade, gastou 600 bilhões para se reeleger. Aí então o Lula pega um país destroçado, em 2 anos, ele aumenta o trabalho, o menor índice de desemprego dos últimos anos, nós estamos vivendo, aumentou a massa salarial, aumentou o salário mínimo, retomou o projeto Minha Casa Minha Vida, retomou vários projetos importantes, o pé de meia para incentivar as pessoas a estudar, o ProUni também já existia, mas foi tudo reativado, enfim.
São projetos importantes que estão em curso no Brasil e cabe a nós, aqui nessa trincheira de Americana, continuar essa luta pela reeleição do presidente Lula e pelo PT de Americana forte, participativo, coeso, junto com vocês, companheiros, para a gente levar essa trajetória de mais 4 anos de mandato aqui em Americana, para a gente fazer essa vitória tão necessária para a classe trabalhadora. Muito obrigado. Concluídas as falas, nós vamos encerrar, porque já são quase meio-dia. Muito obrigada a todos. E até domingo próximo, na Câmara Municipal para a eleição do Ginete,